Olá, conselheiros, bom dia. Aqui quem fala é Bárbara Braga. Hoje eu faço parte da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde. Eu vim trazer algumas informações para vocês que vão servir de base para a nossa primeira reunião ordinária de 2022. Eu venho trazer algumas informações sobre a composição e organização do Conselho, como ele funciona, e também vou aproveitar e vou trazer algumas informações para vocês sobre os instrumentos de planejamento de saúde, que são conceitos importantes para vocês já começarem a ter maior intimidade, terem maior contato, porque são informações que vocês vão me dar durante todo o mandato de vocês. Hoje eu vou falar então um pouquinho sobre as câmaras técnicas, vou falar também sobre a mesa diretora e desses instrumentos de planejamento. Queria que vocês ficassem um pouco atentos, porque nessa primeira reunião ordinária de janeiro, vocês já vão fazer a eleição da mesa diretora e também já vão escolher, em quais câmaras técnicas vocês desejam participar. As câmaras técnicas são grupos de conselheiros, que têm uma finalidade de estudar, de analisar um determinado tema e trazer para dentro da plenária do Conselho informações suficientes, um parecer dessa Câmara Técnica sobre este tema. Então, nós temos hoje 6 câmaras técnicas dentro do Conselho e cada conselheiro ele deve participar no mínimo de uma Câmara Técnica. Nada impede que o conselheiro participe de todas, mas o ideal, é que ele consiga, conciliar aí a vida profissional dele com as atribuições de conselheiro. Então, que ele consiga participar de 2, 3, a gente vê que é possível articular e conciliar aí. Mas, obrigatoriamente, uma Câmara Técnica, todo conselheiro, seja ele titular ou suplente, ele deve participar. As atribuições, como que devem funcionar as câmaras técnicas, elas estão previstas tanto na lei municipal, que é a 2497 de 2015, que regulamenta o Conselho, como também nas resoluções número 3 de 2008 e a número 3 também de 2017, que definem quais são essas câmaras técnicas, e como elas devem ser compostas e as suas atribuições. Basicamente, uma câmara técnica ela deve ser composta, no mínimo, pelo coordenador, por um secretário e pelos demais membros. Então, a gente fala que a câmara técnica ela deve ter, no mínimo, 4 membros, sempre obedecendo a perspectiva da paridade. Então, você tem que ter representantes de trabalhadores, representantes da gestão, seja representações de secretários ou prestadores de serviços, e dos usuários. E as câmaras técnicas elas devem se reunir no mínimo uma vez por mês. Como que funciona isso hoje, gente? A Câmara Técnica ela se reúne ao longo do mês, antes da realização da plenária, discute as temáticas e encaminha para a mesa diretora quais são os temas, quais são as pautas que gostaria que fossem discutidas dentro da reunião plenária. E aí a mesa diretora faz a organização da pauta da reunião e divulga isso para que os conselheiros saibam o que vai ser tratado. Como eu disse, podem participar das câmaras técnicas tanto os conselheiros titulares como conselheiros suplentes. E na Câmara Técnica, o conselheiro que participa da Câmara Técnica, ele tem direito a voz e voto. Então, eu sou suplente, eu não voto. Na Câmara Técnica, se você é membro desta Câmara Técnica, você pode votar dentro da Câmara Técnica. A Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos, ela vai monitorar, ela vai avaliar a qualidade e as ações de serviços de saúde oferecidos dentro do município. Ela tem que propor critérios de avaliação, ela tem que emitir pareceres sobre os programas, projetos que estão sendo desenvolvidos e também sobre contratos, tá? Então, ela vai acompanhar os contratos que são existentes. Então, eu dei o exemplo aqui da FAENOL, da Fundação Hospitalar, que são os que a gente conhece mais, mas são vários os contratos que existem dentro do município. Coloquei também a questão do monitoramento do plano de combate às arboviroses, que são as doenças causadas pelo mosquito da dengue ali, que a gente fala, dengue, zika, chikungunya. Então,
esse plano ele foi aprovado agora, recentemente, né, no final do ano passado, e cabe a essa gestão agora fazer o monitoramento desse plano, ver se ele está sendo executado. O próprio plano do Covid, também de combate ao Covid, que foi aprovado dentro do município, cabe aí o Conselho estar acompanhando, vendo se as perspectivas desse plano foram cumpridas, né? Temos também a Câmara Técnica de Recursos Humanos, aqui a gente tem que ficar atento, que essa Câmara Técnica ela acompanha exclusivamente servidores lotados na saúde, então ela vai acompanhar a contratação, vai acompanhar, né, os processos de contratação, terceirizados, vai recomendar a gestão, quando necessário, a realização de concursos públicos, vai acompanhar a folha de pagamento, vai ver os recursos da saúde que são alocados dentro da saúde para profissionais se estão sendo aplicados corretamente, tem que verificar, né, tem que recomendar aí as ações de educação permanente, o que está sendo feito, acompanhar todos esses processos. A gente também tem a Câmara Técnica de Acompanhamento da Gestão. Essa Câmara Técnica ela vai estar fazendo a avaliação de serviços mesmo. Então, é nessa Câmara Técnica que os conselheiros fazem visitas aos equipamentos, avaliam, né, as condições. E aí é interessante, vocês têm que ver que as câmaras técnicas elas se entrelaçam, as suas atribuições se entrelaçam. Então, por exemplo, a Câmara Técnica de Acompanhamento da Gestão do Sistema ou de Controle e Avaliação vai fazer uma visita a um equipamento e identifica ali alguma questão relacionada ao trabalhador, a sua condição de trabalho, equipamento, serviços. Ela automaticamente pode acionar aí as câmaras técnicas relacionadas à saúde do trabalhador e recursos humanos, né, para que sejam tomadas providências em relação a isso, pode acionar para que sejam verificadas se essas condições realmente estão fora dos critérios, né, ou da legislação vigente, e fazer as recomendações necessárias aí à gestão do SUS. E essa Câmara Técnica também vai analisar, assim como a de planos e projetos, relatório de gestão, o Plano Municipal de Saúde, e também temos a Câmara Técnica de Orçamentos e Finanças, que, como o próprio nome diz, ela vai tratar da parte financeira da saúde. Então, está executando financeiramente o Plano Municipal de Saúde? Como que está aí os processos de prestações de contas dos prestadores de serviço? Estão sendo executados? Estão sendo cumpridos a parte financeira? Então, você tem câmaras técnicas que vão avaliar a qualidade dos serviços e a Câmara Técnica de Orçamentos e Finanças vai avaliar a execução financeira desses processos. Metas cumpridas, todos esses processos aí. Então, geralmente, alguns processos, né, alguns planos aí, alguns contratos, são analisados de forma conjunta entre as câmaras técnicas. A gente tem a Câmara Técnica de Comunicação, e aí essa Câmara Técnica tem um papel muito importante, que ela também interage com todas as outras câmaras técnicas. Então, se você tem uma Câmara Técnica que precisa estar fazendo alguma divulgação de alguma ação, de algum plano dentro do município, ou então de alguma resolução do conselho que tenha que ser publicada, a publicação de informações, produção de materiais informativos, a atualização das redes sociais do conselho, isso tudo a Câmara Técnica de Comunicação tem que fazer. Ela é o principal meio de mobilização social e de levar informação à população mesmo. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem aí a Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador, que se difere ali da Câmara Técnica de Recursos Humanos. Como eu disse, a de Recursos Humanos, ela trata especificamente dos servidores da saúde lotados, né, os funcionários públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde. E aqui a gente está falando de todos os trabalhadores, de todas as áreas. Aqui a gente está falando de trabalhador, da saúde do trabalhador em qualquer área de atuação. Então, aqui essa Câmara Técnica ela faz exatamente de uma forma muito articulada com a vigilância dentro do município. Ela tem que fazer um acompanhamento, né, para verificar os índices, né, como que está, quais são as principais doenças relacionadas ao trabalho e incidência dentro do município. Eu vou dar um exemplo aqui bem antiguinho para vocês, mas que com certeza vocês vão ter noção. A gente ainda tem, né, muitos casos de silicose dentro do município. Mas se a gente tivesse um conselho lá atrás, na década de 80, nosso conselho é de 93, mas se a gente tivesse uma instância dessa
preocupada com a saúde do trabalhador, a gente estaria monitorando ali quais são as incidências dos principais problemas de saúde relacionados ao trabalho dentro do município, e a gente poderia estar propondo aí ações e estratégias para a superação dessas questões. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da mesa diretora. Bom, gente, a mesa diretora, a principal função dela é exatamente fazer essa articulação, né, junto ao Poder Executivo, para que o Conselho tenha as condições necessárias para o seu pleno funcionamento. Vai promover também as articulações junto ao Legislativo, ao Judiciário, para fazer valer, né, o que determina a legislação aí no que se refere à política municipal de saúde. A mesa diretora é composta por presidente, vice-presidente, 2 secretários. E a representação ela é obrigatoriamente paritária. Então, esses cargos eles têm que ser ocupados por um representante da gestão, que pode ser tanto vinculado a alguma secretaria como algum prestador de serviço, um representante dos trabalhadores e 2 representantes de usuários. Tá? Então, o que acontece? Na primeira reunião do Conselho, a gente vai fazer essa votação. E aí a gente vai definir. A votação ela é secreta, né? A não ser que vocês decidam fazer aberta, aí o plenário é unânime nesse processo, mas a votação ela é secreta e o mandato é de 1 ano, renovável por mais, como o mandato de vocês é de 3 anos, o que a gente percebe é isso, tá? No final do primeiro mandato, né, da mesa diretora, o Conselho define se vai prorrogar ou não, mas se for prorrogado já nesse primeiro ano, obrigatoriamente no segundo ano você já tem que fazer uma troca aí da mesa diretora. Por fim, eu vou falar agora um pouquinho com vocês sobre os instrumentos de planejamento em saúde. Existem algumas normas que vão conduzir, que vão reger aí o processo de planejamento do SUS. Né? Então, a gente tem a Lei 8.080 e a Lei 8.142, que são as 2 principais legislações do SUS, né? São as 2 legislações, assim, os pontapés iniciais. E aí a gente tem a Lei Complementar 141, essa lei é muito importante, que ela fala claramente do processo de planejamento do SUS. Então, são os artigos 30, 31 e 36 que falam basicamente como que devem ser, prazos e como que vão ser feitos todos esses processos. E aí a gente tem, né, os decretos e algumas portarias e a emenda constitucional 95 de 2016 que estabelece o teto de despesas, o teto das despesas com saúde. Né? Então, essas legislações aqui são... eu diria, algumas legislações das principais legislações que vão estar regendo todo esse processo de planejamento do SUS. O que a gente precisa ter em mente? Quando a gente fala em planejamento de saúde, a gente está falando de instrumentos que vão estar seguindo, que vão estar acompanhando, que vão estar subsidiando a gestão municipal no processo de planejamento do SUS, né? Da saúde dentro do município. Então, esses instrumentos de planejamento de saúde, eles estão diretamente ligados aos instrumentos de planejamento da gestão. Então, quando a gente fala em gestão municipal, a gente fala que de 4 em 4 anos a gente tem o plano plurianual, anualmente a gente tem aí a LDO, né, e a lei orçamentária anual, que são aprovadas na Câmara, que falam como que vão ser os gastos, vão ser realizados os gastos e qual que é o recurso que vai ser destinado para o município. E aí, dentro da saúde, a gente tem 3 instrumentos que interligam-se a esses 3 planos, né? A esses 3 instrumentos municipais. Na saúde, a gente tem o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão. Então, como que funciona isso? Como que os instrumentos de planejamento de saúde vão se integrar aos instrumentos de planejamento da gestão? Vamos falar primeiro do PPA, plurianual. O plano plurianual, ele apresenta as diretrizes, objetivos e metas, né, de programas que a administração pública vai executar nos próximos 4 anos. Como que acontece, gente? Vamos pensar no Nova Lima, nesse governo atual. Ano passado, 2021, foi o primeiro ano de governo. Então, este primeiro ano de governo,
a prefeitura, né, a administração pública municipal, estava executando o PPA da gestão passada, o último ano do PPA da gestão passada. Tá? Então, este ano agora, 2022, é o primeiro ano do PPA da gestão atual, que só termina no primeiro ano, né, do próximo mandato, depois das próximas eleições. Então, vamos lá. Então, a gente tem um PPA 4 anos, válido durante 4 anos, que contém quais são os programas, projetos, o que a administração pública vai implementar dentro do município, vai criar, ponto. O Plano Municipal de Saúde, ele rege a mesma situação. Vocês vão me perguntar, Bárbara, mas o Plano Municipal de Saúde a gente nem fez conferência ainda. Vocês falam que o Plano Municipal de Saúde ele tem que ser feito na conferência e a gente vai fazer conferência ainda. O Covid ele trouxe algumas especificidades, né, dentro desse processo, por causa do adiamento das conferências, mas isso a gente trata mais à frente. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da LDO. Por que a gente fala que a LDO é o elo entre o plurianual e a lei orçamentária? Por quê? Se o PPA vem trazendo para a gente quais são as metas, diretrizes e os objetivos a serem cumpridos, a LDO ela vai falar o seguinte, olha, orçamentária, esta é a minha prioridade para este ano, me fala aqui, LOA, qual que é o orçamento que eu tenho. Então, a LDO, ela pega as diretrizes ali, e aí você traz a LOA para falar qual é o orçamento para cumprimento de cada uma daquelas metas que estão previstas dentro do PPA. E a LOA ela vai autorizar os gastos e ela deve ser compatível, né, com o PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esses 3 instrumentos de gestão eles conversam, assim como os instrumentos de planejamento do SUS. Se você tem um plano municipal de saúde para 4 anos, o que esse plano fala é o seguinte: quais são as metas, os programas, produtos, objetivos que vão ser executados em saúde nos próximos 4 anos. Então, lá no PPA municipal, a parte que fala de saúde, ela tem que estar condizente com o Plano Municipal de Saúde. Na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, as diretrizes de saúde, o orçamento de saúde, ele tem que estar compatível ao que a programação anual de saúde fala. Então, esses instrumentos, eles conversam entre si, eles dialogam, eles se complementam. E aí eu trouxe para vocês algumas informações que vocês podem ir lendo sobre a programação anual de saúde, o que ela os prazos que vão estar sendo especificados, que aí a gente vai ter momentos de capacitação específico para trazer essas informações para vocês, tá? E aí eu vou trazer essa informação que é o relatório de gestão. Relatório de gestão, gente, ele vai trazer os resultados, é uma prestação de contas. E aí você tem esses relatórios de gestão, eles se dividem entre os relatórios detalhados do quadrimestre anterior e o relatório anual de gestão. Então, toda vez que vocês ouvirem falar, os relatórios de gestão são esses instrumentos, tá? O relatório detalhado do quadrimestre, ele é sempre apresentado até maio, setembro e fevereiro. O que quer dizer isso? Do último quadrimestre de 2021 vai ser apresentado agora em fevereiro para a gente, tá? Em maio é apresentado do primeiro quadrimestre de 2022 e em setembro do segundo quadrimestre. E aí a gente tem um relatório anual de gestão, que é essa prestação de contas, que ele provavelmente vai estar sendo apresentado aí para a gente, se eu não me engano, até março desse ano. E toda vez que a gente faz a apresentação, que a gestão faz essa apresentação para a gente, é lançado nesse sistema chamado DigiSUS, e o parecer do conselho é lançado lá, tá? Um parecer conclusivo falando sobre a aprovação ou não desse relatório. E aí a gente tem, gente, como que vai ser feito o processo de participação da comunidade como que vai ser feito o processo de participação da comunidade no planejamento, né, na gestão do SUS. Se dá através do Conselho de Saúde e da Conferência Municipal, que são as 2 instâncias pensadas lá na 8.142 de participação social do SUS. Nessa agenda que eu trouxe para vocês, tá, gente,
uma tabelinha com os prazos, né? E aí esses prazos eles estão de acordo com a Constituição Federal de 88 e a Lei Complementar 141, artigo 30, 31 e 36, que eu falei lá atrás para vocês. Então, eu falo de cada um dos prazos e qual que é o marco legal que determina esse prazo. Eu coloquei um asteriscozinho aqui nos prazos da Constituição de fevereiro, Constituição de 88, porque o município, por meio de sua lei orgânica municipal, pode alterar estes prazos. Só que no município de Nova Lima não foram alterados. Então, o município de Nova Lima obedece esses prazozinhos ainda, tá ok? Então, eu queria só trazer essa mensagem para vocês. É um áudio de 20 minutos. Eu peço desculpa para vocês assim, se está soprando, se tem muito barulho aqui, é porque eu não tenho uma estrutura ainda de fazer essas gravações, mas eu garanto que os próximos a gente vai tentar fazer mais simplesinhos para vocês, viu? Obrigada e desculpa aí pelos erros, todos os momentos que a gente gaguejou aí. Um abraço.